Boa noite, sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília, a Sexta-feira Cultural da Diretoria de Arte e Cultura, que aqui todas as sextas-feiras exibe arte de qualidade, pode ter certeza. A primeira sexta-feira do mês está destinada à dança, a dança espírita que sempre traz para a gente o espiritismo contado através da dança, que é um projeto Dançando a Doutrina. Na segunda sexta-feira do mês, nós temos o teatro, que conta todas as histórias e roteiros montados com a temática espírita. E a terceira sexta-feira do mês é do cinema, onde nós convidamos diretores com as suas obras, com seus roteiros da sétima arte, essa querida arte amada por todos, também para exibir e comentar esse filme. E a quarta sexta-feira do mês é Cantando a Doutrina, que há 15 anos encanta todos, cantando a doutrina, os temas doutrinários, as músicas com a temática espírita, enfim. A Sexta-feira Cultural é uma sexta-feira repleta de arte espírita. Hoje nós estamos com o cinema. Essa sexta-feira destinada ao cinema, nós convidamos os diretores e os atores do filme Seja Diferente, que é um filme com a temática da dependência química, que conta a história de Márcia. Nós teremos aqui, após a exibição do curta, a presença do diretor Luiz Vicente Braga e Emanuel Ito, e os atores convidados por eles para comentarem, responderem perguntas do público sobre a temática. Então, tudo à luz do Espiritismo, vocês podem trazer as suas dúvidas, que nós vamos aqui moderá-los. Nós estaremos aqui moderando o diálogo com os diretores e os atores. Damos as boas-vindas aos nossos queridos internautas da TV Web Comunhão. Sejam bem-vindos e que nós tenhamos uma noite de muita paz, harmonia, de doutrina aqui estudada, falada e aprendida através da sétima arte. Nós vamos agora convidar a todos para a nossa prece inicial. Iniciamos aqui elevando o pensamento ao Pai, elevando o pensamento a Jesus e a todos os mentores espirituais voltados para a arte, porque existem muitos mestres da arte que inspiram esses voluntários, trabalhadores dos centros espíritas voltados para a arte, a elaborarem esses projetos maravilhosos que brotam e germinam no movimento espírita mundial. Nós temos testemunhado tanta fartura de projetos teatrais, musicais, cinema, curtíssimo, longa-metragens, e nós nos encantamos com isso, e são os mestres da arte que nos inspiram para que a arte seja uma expressão do espiritismo, para que seja essa percepção de expressão e divulgação dos princípios espiritistas, porque a arte renova através da transformação das emoções, dos sentimentos, ela clarifica, ela explana com muita força e impacto profundo na alma através das linguagens artísticas. Por isso que nós queremos hoje agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de divulgarmos a sua mensagem, a mensagem do Consolador prometido através da arte. Que sejam todos bem-aventurados os que se prestaram em 2011 e 2012 a estarem presentes no setting de gravação. E sabemos que
Todos fizeram isso voluntariamente, gratuitamente. Por isso, Jesus, queremos pedir as bênçãos a esses queridos voluntários da arte do audiovisual, que se prestaram a nos trazer esse trabalho maravilhoso que hoje será projetado, nos ensinando um pouco mais a entender a sua mensagem. Abençoe a todos nós nessa noite e que possamos mais uma vez, Senhor, estar a seu serviço por meio da arte espírita. E assim, em nome do nosso Deus Pai Criador, em nome de Jesus, nós damos por iniciado essa sexta-feira cultural, dizendo graças a Deus. Então, convido a todos à exibição do curta Seja Diferente. Com isso aí, pode ficar tranquila. Você vai esquecer todos os seus problemas. Vai com fé. Você sabe como é sentir-se sem esperança, perseguida, perto da morte física? Sai de perto de mim, não! Não, por favor, não faz isso não! A gente vai conseguir. Com certeza iremos. Bem, parabéns aí para os nossos queridos diretores e elenco. E agora o nosso bate-papo é com eles. Então eu convido aqui ao palco Luiz Vicente Braga, o diretor e roteirista do filme Seja Diferente. Manuel Ito, que a gente é nosso querido Ito, né? Que é o co-diretor. E vou deixar que ele conduza os convidados do seu elenco, que agora eu passo a direção desse filme ao seu presidente, ao seu diretor. Seja bem-vindo, Luiz. Prazer, obrigado por estar aqui conosco. Você pode chamar para compor a mesa agora os seus convidados. Obrigado, viu, Germana? É emoção muito grande estar aqui, relembrar, né, na tela grande aí com som profissional. Então, chamar aqui o Danilo, a Luana e a Leonora, que é a nossa querida, né, são todos amigos, para compor aqui a mesa. O Ito já está aqui, nosso amigo, produtor, incentivador, né? Enfim, vamos ter muito para falar aqui. Ela está doida agora. Ela chegou sentada ali, loira, eu não reconheci. Danilo. Bem, gente, eu vou começar aqui a primeira pergunta e depois eu passo para o Vicente para conversar e dar a palavra aos atores, que essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é de todos, né? O que te motivou a desenvolver esse tema? Obrigado pela pergunta, Germana. Na verdade, eu estava fazendo a faculdade de cinema, né? E eu estava querendo fazer um curta. Eu queria fazer, já tinha um roteiro e estava desenvolvendo um roteiro pensando num tema que fosse importante e que eu pudesse... Pensei nos meus filhos, né? Na verdade. Então, hoje, para mim, está sendo um dia muito especial, viu, Ito? E Germana, e colegas, amigos, né? Porque meus filhos estão aqui na plateia,
E eu fiz esse filme pensando neles, né? E nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. E espero que vocês tenham gostado, né, desse trabalho conjunto que foi bonito demais, pelo menos para a gente, né? E foi esse que me motivou, né? Fazer uma mensagem legal, um curta legal. É um curta, como diz, de pouco recurso, né? Mas que foi muito, muito carinho envolvido. Em 2012 teve um índice muito grande de divulgação, algum trabalho foi lançado, vocês estavam trabalhando com o governo com relação a esses estudos, vocês procuraram pessoas ligadas, especialistas, para estudar sobre isso. Como foi para desenvolver o roteiro? Eu sempre tive uma curiosidade em relação a esse roteiro, a essa temática, né? Porque eu, quando fui adolescente, eu tinha amigos que se envolveram com drogas, né? E alguns morreram, né? Então, desencarnaram. Então, isso que me levou, na verdade. Agora, a pesquisa depois, eu fiz um documentário sobre suicídio e depressão, que aí eu fiz uma pesquisa mais profunda. Nesse aqui não, já fiz um roteiro baseado em algumas experiências e na importância do tema, né, que eu achava que tinha que ser desenvolvido. Ito, e você, como foi a sua participação nesse tema, seu interesse, o que te motivou? Porque eu sei que você é um homem de muitos projetos. Para a gente conseguir colocar você num projeto é porque ele te motiva por algo especial. Bom, então eu vou começar com uma frase comum que eu uso, né, há muito tempo, assim: tudo começou numa grande explosão, mas eu venho mais para perto, para cá. Eu vou complementar a história do Vicente, no começo. Em 2010, eu sempre gostei muito de fotografia, né, apesar de não ser nada profissional. E em 2010, a nossa federativa local, a FEDEF, promoveu um Sarau à Mineira, que foi um evento musical em que artistas espíritas de Brasília cantavam músicas de autores de Minas, né? Por isso Sarau à Mineira. E nesse dia, para esse evento, o Maicon Leal, que também está aqui na casa, né? Ele me pediu para ajudar o Vicente na filmagem. E eu falei assim, eu não sei nada de câmera, nunca peguei numa câmera e tal, só fotografia, mal e mal. Não, ajuda, o Vicente vai estar lá, ele te ajuda e tal. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí foi quando conheci o Vicente, fizemos as filmagens, ele produziu um DVD do evento e tal. No ano seguinte, em julho, mais ou menos, em 2011, o Vicente me liga, né? Ito, sou o Vicente, tal, do Sarau à Mineira. E eu falei, tudo bem, Vicente, tal. Você é diretor de teatro, né? Eu falei, eu faço algumas peças lá com os meus jovens lá da Casa Espírita, né, do Gasto. Você me ajuda a fazer um curta-metragem? Calma lá, cara pálida. Não sei nem para onde vai isso, né? Mas eu acho que você ligou para a pessoa errada. Infelizmente, eu não tenho conhecimento nenhum. Mas, e ele insistiu e tal, eu perguntei assim, mas qual? Tá. E nessa época, a gente estava ensaiando, né, Lu, uma peça, um mini musical, alguma coisa relacionada com drogas, justamente para fazer o alerta com drogas baseado na música Seja Diferente, que é do Grupo Arte Nascente, lá de Goiânia, a quem a gente deve uma gratidão enorme. E aí perguntei, Vicente, mas por acaso a pessoa pergunta, né, Germana? Qual o tema que você está propondo para esse curta-metragem? Ele falou, jovens e drogas. Aí eu falei, bom, então você falou com a pessoa certa. Não sei como, mas eu vou te ajudar. E, graças a Deus, saímos aí numa parceria, né? Fico até emocionado, gente, desculpa. Mas foi um trabalho muito bonito e que a gente teve assim, um apoio enorme de pessoas técnicas, profissionais mesmo, que abraçaram a causa e nos ajudaram muito em relação aos recursos e tal, né? Então, é uma gratidão enorme. E assim começamos o Seja Diferente, e para mim foi o start na minha entrada no audiovisual. Então, também graças ao Vicente, né, e ao Maicon Leal,
Eu também comecei uma faculdade de cinema, a mesma que o Vicente fez, mas infelizmente por incompatibilidade com o trabalho não pude continuar, mas não deixei de trabalhar nisso. Graças a Deus continuo aqui engatinhando, aprendendo com os mestres. Gente, olha a humildade, né? Você pode ir lá na casa dele, é um estúdio, dá para fazer um filme, um longa-metragem. Você pega da câmera simples a complexa, grua, o que você imaginar tem lá. Já é um diretor mesmo. Vicente, agora eu passo para você apresentá-los e você passar a palavra para que eles possam falar um pouco sobre a experiência do que é estar no setting. Porque eles estão por detrás das câmeras, e vocês? Eu acho que aí tem que ficar bem à vontade, né, Luana, Danilo e Leonora, para falarem, né, do que lembram. Eu acho que para mim eu fiquei muito tempo sem ver, né, então hoje vendo aqui foi uma emoção muito grande para mim. Então eu acho que vocês podiam ficar bem à vontade para falar o que quiser e compartilhar o que desejar, né, culpar os diretores aqui, falar dos diretores que eram ruins e tal. Ô, gente, vocês estão reconhecendo, né? Porque ela tá loira, a mãe tá mais jovem e o médico muito mais charmoso. Então, vocês estão reconhecendo eles? 12 anos se passaram. Deixa eu só comentar antes assim, né? Primeiro a gente, né, tem uma dívida de gratidão muito grande com eles três, porque voluntariamente ninguém ganhou nada, se dispuseram a estar no set, a gravar, a participar dessa empreitada, como diria meu filho ali, do meio do nada, né? Então, eu sou muito grato, eles sabem disso, a todos eles, né? Somos gratos, né? Porque a gente teve um diretor de fotografia contratado, que eu já conhecia, e a maquiadora e uma figurinista que nos ajudaram. Foram as 3 pessoas que tiveram um ganho assim, financeiro, mas ainda assim, né, na brodagem. E eles foram pelo amor, né, a causa. O Danilo a gente já conhecia daqui do teatro, da TV, do teatro da Comunhão. A Luana já estava no Gaço. A Leonora eu já conheci do teatro do Paulo de Tarso. E eles, com todo o amor, né, pela causa, e enfrentando os diretores que não sabiam nada, foram lá encarados. Então, 3 centros espíritas, vocês viram? Juntos ali, ele citou 3 centros espíritas, a Comunhão, o Gaça e o Paulo de Tarso. Então, olha, a unificação, né? A unificação da arte, né? Então, vamos passar a palavra para eles. Danilo, fale um pouquinho, depois a Leonora. Bom, com relação à gratidão, ela é recíproca e eterna. Foi uma experiência maravilhosa. Foi emocionante há mais de 10 anos atrás e foi emocionante agora, revendo o curta. E o que eu achei mais engraçado, uma das coisas, é que quando a gente faz teatro, a gente gesticula muito, né, para que a pessoa que esteja na última fila consiga nos ver. Então nós fazemos movimentos abertos, né, joga a voz, projeta a voz, o que é completamente diferente quando a gente faz um curta-metragem. Qualquer coisinha que você faça é pego. Agora, o mais engraçado é que uma cena que demora 5 segundos, ela é feita 10, 15 vezes. Eu não sei se vocês sabiam disso. Porque pega o ator de frente, pega o ator de lado, pega o ator de costa, né, Luan? Então, assim, é uma cena que foi rapidinho. Nossa! Mas foi gostoso. Foi um prazer imenso trabalhar com vocês, revê-los hoje, então, né? Agradeço, Germana, pelas observações, mas é isso. Deixa eu falar. Aqui tá bom? Tá legal? Caramba, eu me emocionei pra caramba, foi muito bom, sabe? Ver assim de frente, foi muito bom. E foi muito bom na época também, que eu já estava no Paulo de Tarso, né? Eu e o Vicente, a gente está desde a Fundação Paulo de Tarso, né? Tem 33 anos. E eu comecei a fazer teatro, brincando, e aí fiz uns 10 anos de teatro amador, mas sempre com uma coisa de Stanislavski, uma coisa bem, assim, baseada, bem legal mesmo.
Fiz Dulcina de Moraes um pedacinho. Aí, lá no teatro, né, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, o Vicente me viu, a gente fez um teatro lá, foi bem legal, e aí ele me chamou. E realmente foi o que o Danilo falou. Trabalhar com cinema é bem mais difícil. E ele queria que eu chorasse naquela hora que eu pego o Danilo e falo assim, mas não sei quantos meses. Caramba, e assim... E foi divertido, foi bom, não tem dívida nenhuma de gratidão, eu que agradeço. E o figurino nunca cabia em mim, gente. O figurino sempre era pequeno. Aí eu falei, não, vou levar umas roupinhas minhas, que eu sei que ela vai levar, mas ela acha que eu sou mais elegante do que eu era. Então, assim, foi muito bom trabalhar com... Como é o nome do pai, Vicente? O Henrique, Caramba, foi tudo muito bom. Repetir milhões de vezes e sempre achar que não está agradando, que não está como deveria estar, né? Mas aí a gente pede, assim, a gente se satisfaz e pensa, bom, é o meu melhor e vamos lá. E eu gostei pra caramba. Mas eu vejo assim umas falhas, mas estou muito satisfeita de estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa noite. Queria agradecer a todos pelo convite. Foi muito importante esse curta-metragem na minha vida e acredito que de todos que participaram, seja com uma pequena cena, seja com quase todas, no meu caso, eu acho que assim, esse curta-metragem ele agregou demais na nossa vida, porque nos abre um olhar muito grande para essa pauta que é bem complicado no meio dos jovens, né? E para os pais também, que estão sempre de olho. E se não estão, ficar um pouquinho de olho. E foi bem interessante esse curta-metragem, porque a gente exibiu em várias casas espíritas na época, então foi muito legal. E eu agradeço demais o Vicente, o tio Ito, pela confiança, né, que depositou em nós. Eu não sou profissional, dá para ver pelos vídeos lá, mas eu fiz o meu melhor, tentei dar o meu sangue, tanto que nessas cenas, nas primeiras cenas, como vocês viram, eu estava descalça naquele pinheiro, meu povo, e eu caí de verdade. Eu falei, vai ter que ser real o negócio. Fiquei com as pernas roxas, corria, enfim, foi muito legal. Acho que todo mundo se desdobrou bastante para poder fazer tudo acontecer. São 15 minutos aqui de curta-metragem, mas foram meses de trabalho árduo. Vicente, tio Ito sabe que, assim, era o fim de semana inteiro da gente gravando, era sol, era chuva, a gente estava tentando ir, ele sempre se deslocando para pegar o pessoal, eu e as outras meninas que participamos, não tínhamos carro, então, assim, eles sempre muito solícitos. Muito obrigada, novamente. E fiquei muito feliz, assim, de participar. Eu acho que passaram 10 anos, mas para mim foram 10 dias, porque esse curta-metragem ainda está muito, assim, enraizado em mim, sabe? Me marcou bastante. E é isso. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para o público e nós estamos ali com o Tomás, o nosso querido responsável pela produção. Quem tem perguntas sobre o tema, claro, agora vamos conversar sobre o tema. Vocês podem perguntar para os atores, para os diretores, que esse tema é um tema realmente de grande interesse de todos, porque nós sabemos que mesmo tendo esse curto e vários outros, os jovens, não só os jovens, mas todas as idades, nós temos aí pessoas envolvidas a um nível destrutivo de estima, de vida profissional, de vida familiar. Então, o que vocês gostariam de saber sobre o tema e sobre o filme? Podem perguntar. Gente, antes de alguém perguntar, só um detalhe que para mim foi crucial participar desse curta, quando aquela historinha que eu contei, que o Vicente falou, né, que o tema é jovens e drogas, eu fiz uma segunda pergunta, e por quê? Ele falou assim, porque meus filhos estão pequenos, se não me engano, e eu estou muito preocupado com o futuro deles. Então, mais uma vez, e é muito bom ver vocês aqui. Alguém quer fazer alguma participação? Por favor. Eu queria perguntar, a gente tem várias casas espíritas aqui, até na comunhão,
nesse tema da droga e tal, como é que as casas espíritas podem colaborar não só com as pessoas que estão nesse caminho, mas também com os familiares, que é tudo muito doloroso, né? Então, como é que a comunhão, os centros que vocês participam, atuam no acolhimento dessas famílias e também dessas pessoas que estão com esses vícios, né? Eu vou responder pela comunhão e deixo vocês responder pelas suas casas. A Comunhão Espírita, em 1990, fundou aqui na nossa casa o Grupo dos Dependentes Químicos. Esse grupo não parou um dia de 1990 para cá. Ele funciona aqui na casa, tanto tem um grupo dos pais e um grupo que são chamados de codependentes, e tem também um grupo dos dependentes. São reuniões circulares com vários temas, eles falam, eles têm voz, eles se colocam, conversam entre si sobre as experiências com a droga e sempre colocam que procuraram a comunhão exatamente como um recurso para abandonarem as drogas. O projeto é um projeto de tanto sucesso que ele já foi convidado a ser implantado em outras casas espíritas, e essa equipe que está sob a responsabilidade da diretoria ADAL, né, a Diretoria de Orientação Espiritual, ela vai nessas casas com a sua equipe e implanta. Então, nós temos um sucesso. Qualquer atendente fraterno sabe orientar sobre os dias em que a DAO recebe os interessados, tanto família quanto o dependente. Ah, não, mas eu não quero participar. As pessoas em situação de dependência química não quero participar, mas o pai pode vir, o irmão pode vir. O trabalho pode começar pelo parente, não precisa ser somente em pessoas em situação de dependência química. Então, nossa casa, nós temos esse trabalho. Vicente, Ito, na casa de vocês, que trabalhos estão sendo desenvolvidos? Pegando carona no que a Germana falou, eu também sou trabalhador da Casa Fraternidade, lá na 909 Sul, e há vários anos, não lembro exatamente qual período, eu e minha esposa fomos convidados para trabalhar no GALA, que é Grupo de Apoio Luz Acima, que foi um grupo que recebeu orientação daqui da Comunhão e que foi implantado lá também, e que também tinha os mesmos moldes, né? O grupo dos codependentes e o grupo dos dependentes. Então, eu ficava com o grupo dos dependentes, minha esposa ficava com o grupo dos codependentes, e era muito interessante porque é um aprendizado enorme. Então, justamente por causa depois do curta, que me veio um alerta maior, até por causa de casos na família, né, próximos na família. Então, eu tentei me aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos e, quem sabe, ajudar esses parentes, esses amigos próximos que estavam envolvidos. E, por muito tempo, nós ficamos lá, por volta de uns 2 a 3 anos, com esse trabalho, e precisamos sair. Mas graças também a isso. E no GASF, a gente não tem um grupo específico, mas com os jovens, né, que é a minha área lá, a gente trabalha muito o tema de valorização da vida. Então, esse é o mais importante da gente fazer essa abordagem no caminho, né, Lu? Então, não falar exatamente sobre o assunto. Tem os momentos que a gente fala assim, até por vontade deles. E alguns anos a gente sempre fazia o quê? No início do ano, pedia para eles elencarem assuntos diversos, quaisquer assuntos. E a gente, conforme a disponibilidade, a quantidade de votos, aliás, né? Digamos que drogas tivesse 15 votos, aborto 12. Então a gente ia chamar alguém primeiro para falar sobre drogas e depois sobre aborto, etc. Né? Sexualidade, aquela coisa que todo jovem quer saber. E então a gente vai abordando aos pouquinhos, chamando convidados com conhecimentos profundos, né? Para que a gente tenha o nosso conhecimento, mas a gente é limitado, né? Como evangelizador e tal. A gente prefere chamar alguém que realmente possa contribuir com muito conhecimento e alertá-los para os perigos, nesse caso, das drogas, que, infelizmente, ainda hoje é um grande calo da nossa sociedade. No Paulo de Tarso, você tem alguma coisa, Leonora, lá, um trabalho implantado? Como está? Você sabe dizer mais sobre isso? Não, Evidente. Não sei.
Sim. Eu desconheço se tem um trabalho específico exatamente para essa área, mas a gente sabe que tem um acolhimento fraterno e durante a pandemia, por exemplo, e mesmo depois, se comemora o Setembro Amarelo, né, que é o mês para a questão do suicídio, né, e tem várias lives no site do Paulo de Tarso tratando da questão da depressão, do suicídio. Também, acho que tem algumas lives, isso acaba se relacionando a drogas em algum momento, mas é onde eu sei essa informação que eu tenho. Bem, nós temos uma outra pergunta ali, né? Antes de passar para essa pergunta, quero completar que nós temos um seminário anual de dependência química, que é uma celebração de conhecimento, de palestras, sobre a direção também da nossa diretoria de orientação espiritual. Então, fiquem de olho lá no YouTube, se vocês colocarem Comunhão Espírita de Brasília, Seminário de Dependência Química, vocês vão encontrar todas as edições desde o primeiro ano. E vocês ali já começam a saber, a conversar, a entender, a ter clareza de muitos especialistas e palestrantes que estudam o assunto. Vamos à próxima pergunta. Oi, boa noite. Eu entendi qual foi a motivação para o filme, mas próximo à confecção dele, teve alguma situação que lhe deu um start e você decidiu fazer? Não, eu vou fazer o filme agora. E teve algum objetivo não, desculpa. O fato da protagonista ser mulher ou ser homem teve ligação ou realmente não teve nenhum fato assim que te deu aquele start para fazer o filme naquele momento? Interessante essa pergunta, é mesmo. Por que você escolheu uma mulher e não um homem? Porque ele falou, né? Eu perdi vários amigos na adolescência. Você perdeu amiga também? Não, na verdade foi, acho que foi, né, Ito? A gente foi conversando, eu tinha alguma coisa, a gente foi conversando, aí tinha a Luana e a gente foi testando, né, Ito? A gente fez teste, né? Nós fizemos teste, né, Ito? E aí a gente entendeu que a Luana era a pessoa que tinha aquilo que a gente estava buscando, assim, dentro do roteiro. Ela foi modesta, mas acho que ela foi muito bem, assim. Se ela não foi melhor é por culpa do diretor aqui, né, dos diretores e tal. Mas tem muitas cenas ali, como ela mencionou, a cena da floresta, que foi uma cena que eu... Quando eu fui pela primeira vez ao Gasto, eu falei, cara, essa floresta aqui eu tenho que fazer, tenho que usá-la de alguma maneira, né? E para mim é uma cena muito bonita, que a gente, né, tem orgulho lá, porque deu trabalho para fazer. Ela caiu mesmo, machucou, ralou o joelho. Mas é uma cena que eu gosto muito, que pena que a gente editou demais, eu acho até. A gente poderia ter esticado um pouquinho mais para aproveitar, né? Mas, relembrando hoje na tela grande aqui, foi bonito, né? A cena que a gente faz uma mistura depois com ela no hospital, né? Uma cena de cima para baixo, assim, com a maquiagem muito boa, né? A edição e o uso dos filtros, né? No vídeo. Então, acho que a gente conseguiu, foi um trabalho que a gente tentou fazer o melhor possível, né? E com os poucos recursos que a gente teve. Mas a Luana foi muito bem. Nossa, a maquiagem ficou ótima, Luana. Na verdade, que maquiagem. Eu não estava maquiada, não, gente. É que eu tinha esquecido de passar protetor labial. Aí ressecou. Brasília, né? Gente, aquilo ali não foi maquiagem. Tô brincando, foi maquiagem. A maquiadora foi bem. Não, e aquele roxo, você ficou irreconhecível, viu? Verdade. Bem, gente, tem outra pergunta? Sim. Oi, boa noite. Luana, eu queria fazer uma pergunta para você. É Luana, né? Isso. Porque a gente sabe, né, que na arte espírita, a gente que faz parte, a cena pode ser curta, né, mas a preparação é extensa, né? E a gente sabe o tanto que vocês se dedicaram, o tanto que não é fácil criar uma cena por mais curta que seja, né? Eu queria te perguntar, do ponto de vista de atriz, qual a cena que mais te marcou? Porque, assim, eu que tenho sobrinhos, aquela cena da... Oh, meu Deus... Esqueci o nome, né? Parada de ônibus, que você está sozinha. Esqueci completamente.
Obrigada. Da passarela, né? Eu que tenho uns sobrinhos, aquilo ali me deixou muito emocionada, me tocou muito, né? De imaginar um deles sozinho, né? Num ambiente daquele, e você, quando desmaia, à mercê aí do que tudo que poderia ter acontecido, né? Na vida real, né? Que acontece, infelizmente, né? Então, essa é a minha pergunta para você como atriz. Qual foi a cena, o papel, o momento que mais, assim, te tocou e por quê? Bom, assim, o curta, em geral, foi muito importante. Eu acho que todas as cenas tiveram seu valor, mas essa da passarela em específico foi uma cena bem pesada. Eu lembro que na noite, quando a gente foi gravar, assim, durante toda a gravação, né, eu sentia bastante dor de cabeça, não conseguia dormir direito à noite, bastante interferência, né? Da gente estar com um propósito de fazer um trabalho voltado para ter uma divulgação de algum assunto importante, sempre acontece, né? Alguma coisa nesse sentido. E não me deixei abalar, fui. E assim, eu nunca tinha passado por uma situação de ver uma pessoa usando drogas. Eu nem sabia como que segurava a latinha, gente. Então, assim, nem o cigarro. Não sei se vocês repararam, mas foi real, tá? Eu não sabia nem como apagava o cigarro. Então, assim, essa cena foi bem importante. Queimei meus dedos. Foi ótimo, assim. Mas foi bem impactante essa da passarela e parece que foi, assim, 10 minutos, mas a gente ficou bastante tempo lá também. E a gente fica imaginando, né, como seria uma pessoa querida nossa passar por uma situação, chegar numa situação dessa, né? E é bem pesado, por isso que esse trabalho foi bem importante. Então, foi isso. Importante essa pergunta e a sua abordagem, né? É mesmo a parte espiritual do setting, como foi isso, né? Porque sendo um tema assim tão os adversários não iam gostar de jeito nenhum que esse filme saísse, né? Uma pessoa se recuperando e saindo do mundo das drogas. Como era esse setting? Tinha evangelho, prece antes das gravações? Como foi isso? Porque ela está contando aqui que o assédio, ela pegou bem na fé, né? E chegou até o fim. Como foi isso, Vicente? Essa parte espiritual das gravações. Vou falar um pouquinho do complemento, que a gente está conversando aqui, a minha memória, né, depois de 10 anos, mas então ele me ajuda aqui, a gente vai... eu só quero lembrar assim, né, Ito? Eu me lembro que a gente teve muito apoio da espiritualidade mesmo. Tinha coisas que a gente não ia ter no filme e que só aconteceu porque os espíritos quiseram, né? Então, o próprio Ricardo, que é o cara do rapel, né, o nosso amigo, eu conheci ele por uma indicação. Eu estava na padaria, aí encontrei o marido de uma amiga minha, da grande amiga minha, a Cláudia. Aí tal, não sei o que, ele faz parapente. Pois é, cara, eu vou fazer um curta aqui, a gente estava querendo fazer uma cena de cachoeira, mas acho que não vai rolar e tal. Não, cara, eu conheço uma pessoa e tal. O negócio saiu, cara. E aquela cena da cachoeira eu ficava super preocupado, né? Porque é uma cena perigosa, né? E aí eu falei com o Ricardo, a gente conversou, a gente pensou, não, olha, então não pode deixar, eu vou levar uma equipe, vai estar tudo certo, vai dar tudo certo, não se preocupa, confia. Mas eu até me emociono assim, porque brotou a proteção, mas e com relação ao que a Luana falou de assédio, você sentiu também? Você precisou de tomar paz, que vocês faziam o evangelho? Sentiu, não dava para sentir, não, porque a gente tinha muita coisa para a cabeça, né? Vicente? Eu digo que... Desculpa, Leonor, só para completar. Eu digo que realmente nós tivemos muito apoio e empenho da Luanda e da Camila. No dia da gravação da Cachoeira, elas estavam gripadas. E mesmo assim, elas falam, não estamos bem, não. Vocês vão querer fazer a cena? Vamos sim. Não se preocupe, nós vamos fazer a cena. E a gripe passou? Passou. Depois da cachoeira, a gripe passou, teve proteção espiritual mesmo. A água estava fluidificada. Leonor, você ia falar aí. Eu lembro que na época a gente filmava muito no Gasfa, né? E teve médiuns da casa falaram sobre, não sei se vocês lembram, Resgate. Do resgate, que viam grupos de jovens. Lembra dessa história? Que alguém viu essa proteção espiritual lá.
Enquanto filmavam, a espiritualidade aproveitava para fazer Exatamente. resgates. Exatamente. Bom, só um detalhezinho, quando a gente gravou a cena do parque, quando elas estão lá usando, né? E no final, como o Vicente falou, da presença de técnicos mesmo, profissionais, né? Não exatamente espíritas. A gente fez no final da cena uma leitura, né? O Caminho, Verdade e Vida. E aí eu perguntei, né? Todo mundo ali em rodinha, alguém quer ler? Aí o técnico de som pediu para ler. Bom, né? Aí ele abriu ao acaso, o título era Nada por Acaso, Auxílios do Invisível. Então a gente fechou aquela gravação, até hoje eu me lembro, e com esse tema que foi muito importante. E voltando um pouquinho na pergunta que ele fez da presença, de ter sido a Luanda, né, escolhida, o casting foi feito com jovens lá do GASFA, né? Quem não sei quem conhece, no Paranoá, o Grupo Assistencial Francisco de Assis, estou lá há 19 anos. E então, quem se candidatou a participar do curta foram muitas meninas. Os meninos mais tímidos não quiseram. Muitos participaram na produção, com fotografia, com ajuda no material e tal, né? Então, aí muitas meninas fizeram o teste e no final a gente acabou selecionando a Luanda, pelo que já foi falado aqui. E em relação complementando a Leonora, no GASFA, às terças-feiras, a gente tem uma atividade que é de estudos dos trabalhadores, à noite, terças à noite, também com reuniões mediúnicas. E quando a gente tinha terminado de gravar as externas, eu agradecia o pessoal no final, né, que reúne todo mundo lá, cada um sai da sua sala, vai para o salão, se reúne. Eu não sei se você estava lá nesse dia, Lu. E aí agradeci, falei, a gente queria agradecer a casa ter oferecido espaço para a gente gravar, etc., né? E acabou. A gente tem, como sempre, né, a frase que eu falo, já viu reunião de espírita sem comida? Acabou a reunião, tem um lanchinho ali, um cafezinho, um chazinho, né? E aí chegou uma das médicas e falou, Ito, não entendi direito o que você falou ali, ela não sabia, né? Aí eu expliquei para ela o que aconteceu, e ela falou, então eu entendi o que aconteceu aqui. Ela, o quê? Aí eu perguntei, o quê? Muitas mães vieram aqui pedindo ajuda para os seus filhos encarnados a saírem das drogas. Aí eu me emocionei, né? Passou uma semana, na mesma atividade, tá lá no famoso cafezinho, outro médium me aborda e fala, Ito, aquilo que você falou semana passada, tudo repetido, né? Ele falou o seguinte, hoje nós recebemos muitos jovens aqui, estavam cansados da vida de usuários de drogas, então estavam pedindo, pelo amor de Deus, que a gente abrisse os portões do GASFA. Então, para mim, aquilo ali foi uma vitória enorme, né? E nesse dia da leitura, o técnico falou assim, se eu conseguir salvar um jovem com esse filme, eu vou estar muito feliz. E nós também. Gente, eu estou assim, encabulada com a memória do Ito. Olha que coisa maravilhosa. Ele se lembra de cada detalhe. Realmente foi bem impactante para a sua alma. Eu estou assim, emocionada, porque é incrível aqui, agora compartilhando com eles, né? Nós temos aqui nosso regente do coral, quem fez a pergunta é a nossa responsável lá pela divisão de teatro. Então, nós temos aqui vários líderes, né, que é da diretoria de arte. Temos a Cida aqui, que é a nossa querida interdimensional que vê os dois mundos. Não tem um ensaio que a gente está fazendo, que as videntes que fazem parte aqui da diretoria não falam, olha, ali chegou um professor com vários jovens, com vários alunos, sobre a temática que vocês estão ensaiando. Então, é incrível como a espiritualidade, para ela, tudo tem um fim útil. Então, nós estamos assim, ensaiando aqui no palco, podemos estar fazendo um documentário, que chegam os videntes e falam, nossa, ali entrou um monte de gente que está assistindo o que vocês estão ensaiando. Eu falei, nossa, é o quê? Eles são de teatro lá de cima, é o quê? Não, eles estão aqui para poder aprender a mensagem da peça, a mensagem do documentário. Então, sim, Ito, isso que você está falando acontece mesmo.
E eu acredito que eles aproveitaram aquela proteção espiritual que estava tendo, seja diferente, para fazer muitos resgates e realmente ali estarem ouvindo as mensagens que vocês liam antes dos filmes. E também, completando isso, nós sabemos que muitos desses técnicos que são contratados, que a parte técnica realmente era muito especialista, a gente tem que contratar, como eles contrataram o diretor de fotografia, e nós temos notícias que vários deles passaram a ser espíritas, de tanto assistir o ensaio, aquela mensagem entrou na alma deles. Nós temos notícias assim no filme Nosso Lar, no Bezerra de Menezes, da Estação da Luz, As Mães de Chico, vários técnicos que choravam ali, filmando, fotografando, dirigindo, maquiando, e que passaram a ser espíritas. Isso acontece mesmo, né? É uma celebração, gente. Os ensaios são uma celebração, né? Gente, nós temos 1 minuto para uma pergunta. Tem mais alguém que quer colocar alguma coisa para a gente encerrar? Não? Então, ó, isso aqui é um código que existe entre o pessoal da produção e a diretora. Não dá para entender, dá? Bem discreto, bem discreto. Isso aqui quer dizer, seu tempo acabou. Não é porque ele vai me matar, não, viu? Aqui a gente se ama muito. Então, gente, nós queremos agradecer ao nosso querido Vicente, o Ito. Gente, vocês estão tão emocionados que eu tô aqui com culpa de não ter chamado vocês antes. Então, nós vamos aproveitar para dizer que nós vamos passar nos anos seguintes, seja diferente de novo. E nós vamos, cada vez que passar esse filme, nós vamos trazer outras pessoas. Me veio à cabeça, sabe, da gente trazer da próxima vez o pessoal do grupo aqui de dependentes químicos para fazer o seu testemunho assistindo de novo, ou seja diferente de novo, voltando a essa celebração de jovens, de adultos, de velhos, que agora todos estão envolvidos, né? Uma dependência aí nesse mar de comprimidos que nós temos aí, que trazem grandes sensações, né? A droga disfarçada na elegância, e nós podemos chamar, então, os coordenadores do curso do grupo de dependentes químicos para novamente projetar Seja Diferente, só que agora com enfoque nos especialistas falando sobre o assunto. Então, nós vamos convidar todos para a nossa prece final. Como disse o pessoal da produção, nós temos que finalizar. Então, querido mestre G, acho que eu vou passar essa prece, gente, para o Vicente ou o Ito. Eles estão tão emocionados que eu gostaria que um deles encerrasse. Ito, você está tão emocionado, está tão linda a sua emoção. Eu realmente tenho uma presença belíssima, eu vou realmente passar a prece para você. Tá certo, eu espero completar a prece, tá, gente? Bom, então, envolvidos nesse clima de compreensão, de conhecimento e principalmente de gratidão por esta casa nos receber com o nosso produto, nossa peça, nosso filme, que foi feito há quase 12 anos, mas que ainda hoje, com o tema atual, pretende resgatar almas ainda em aprendizado, e que nós aqui também presentes, encarnados, tenhamos reconsiderado algumas coisas, alguns pensamentos, e enviar as nossas melhores energias para todos nós que temos um parente, um amigo ou um conhecido envolvido com drogas. Que eles possam, nesse momento, receber nossas luzes, nossas energias, nossos fótons de reabilitação. Que possamos, todos nós também, apoiados pela espiritualidade, buscarmos, quem sabe, uma sementinha para implantar uma atividade de estudo, de amparo em suas casas espíritas. Que sejamos luz, brilhemos a vossa luz e que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz e com muito conhecimento. Muito obrigado pela essa oportunidade. Senhor, muito obrigado pela vida. E assim seja. Obrigado, Leonora, Danilo, Luana, Vicente e Ito. Vamos à foto. Vamos ficar aqui para tirar a foto para a Sexta-feira Cultural. Agora passamos para a administração do passe. Vamos silenciosamente fazer aqui a nossa prece, viu? Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília.
O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa,
damos. Graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.